O clã Bolsonaro tem uma relação aí um tanto complexa com os Estados Unidos, não é mesmo? O país sempre serviu de farol para eles, seja na hora de planejar uma fuga ou então para preparar um golpe. Por outro lado, a resposta que vem de lá costuma variar bastante. Às vezes eles conseguem a atenção que tanto desejam e às vezes são sumariamente ignorados. Em um momento de ascensão da extrema-direita mundial, é importante a gente conhecer um pouco mais dessa relação para entender como o que acontece no norte pode nos afetar aqui no sul. Nesse vídeo a gente vai abordar um pouco da relação do Jair e da sua família com os Yankees, passando pela fuga do seu Jair no fim do seu mandato como presidente, até a campanha golpista empreendida pelo Eduardo e o desespero do Jair porque não conseguiu participar da posse do Donald Trump. Jair Bolsonaro nunca escondeu a sua subserviência aos Estados Unidos. Basta lembrar daquele momento icônico em que ele bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos. A minha continência, a bandeira americana. Outro membro do clã que nunca escondeu a sua admiração pelos Estados Unidos é o filho 03, o Eduardo. Ele chegou a pleitear um cargo de embaixador em Washington no início do mandato do papai dele. A sugestão, obviamente, era completamente absurda. Esse é um dos cargos mais cobiçados, mais visados na carreira diplomática. E na hora de apresentar as suas qualificações, o Eduardo mencionou que ele tinha fritado hambúrguer no Maine. Existe um trabalho sendo feito, sou presidente da Comissão de Relações Exteriores, tenho uma vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine, estado que faz divisa com o Canadá, no frio do Colorado, numa montanha lá, aprimorei o meu inglês, vi como é que é o trato receptivo do norte-americano para com os brasileiros. A embaixada pro Dudu não rolou. Também não rolou apoio dos Estados Unidos para as tentativas de golpe que aconteceram no nosso país entre 2022 e 2023. Uma reportagem da revista britânica Financial Times expôs a campanha do governo Biden para evitar qualquer ruptura democrática no Brasil. Os estadunidenses teriam discretamente usado mensagens públicas e privadas, visitas de altos funcionários dos Estados Unidos e pressão sobre líderes militares e políticos para evitar um golpe no nosso país. Isso, é claro, não impediu Bolsonaro de escolher os States como a sua rota de fuga caso o golpe desse errado por aqui. É sobre isso que a gente vai falar nesse nosso primeiro bloco. Talvez um dos primeiros passos tenha sido transferir o dinheiro dele para os Estados Unidos. Ele fez isso em dezembro de 2022, passando a maior parte do seu dinheiro para uma conta do Banco do Brasil Américas. E aí a defesa até falou dela essa semana, admitiu que ele levou 135 mil dólares em dezembro para essa conta. E o que a gente viu quando a gente começou a olhar os detalhes disso? Bolsonaro declarou para o Tribunal Superior Eleitoral, porque é obrigatório por lei declarar os bens, né, quando você é candidato a um cargo eletivo no Brasil. Então ele declarou 907 mil reais. E aí quando eu comecei a olhar os detalhes, o que significa isso? Ele levou quase 75% do dinheiro que ele tinha em conta no Brasil para os Estados Unidos. Você estava sabendo disso? Isso veio a público na esteira da Operação Venire, na qual a Polícia Federal investigava a falsificação dos cartões de vacinação. Pouco depois dessa informação vir a público, a conta foi suspensa e depois foi encerrada pelo setor de compliance do banco, que não tinha visto nada de errado até a informação das movimentações chegarem na imprensa. E então, finalmente, no dia 30 de dezembro de 2022, no penúltimo dia de presidência do Bolsonaro, ele pegou um avião e foi para Orlando sem data para voltar. Todo mundo leu isso como que de fato foi, uma tentativa de fuga.
Até o então vice-presidente Hamilton Mourão deu uma cutucada. Ele fez um pronunciamento como presidente em exercício com um trecho que foi entendido por muitos como uma crítica ao Bolsonaro. Lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país deixaram com que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e de desagregação social e, de forma irresponsável, deixaram que as Forças Armadas de todos os brasileiros pagassem a conta, para alguns por inação e para outros por fomentar um pretenso golpe. As primeiras notícias diziam que o Bolsonaro deveria ficar lá nos Estados Unidos até o fim de janeiro de 2023, já que era o limite do seu visto diplomático. Mas aí veio o 8 de janeiro e muitos políticos dos Estados Unidos começaram a pedir a extradição dele. Vamos destacar aqui algumas dessas falas. Primeiro, Joaquim Castro, deputado democrata pelo Texas, que disse o seguinte: Bolsonaro não deve se refugiar na Flórida, onde está se escondendo da responsabilidade por seus crimes. A Alexandria Ocasio-Cortez, deputada democrata por Nova York, disse o seguinte: os Estados Unidos devem parar de conceder refúgio a Bolsonaro na Flórida. Quase 2 anos depois que o Capitólio dos Estados Unidos foi atacado por fascistas, vemos movimentos fascistas no exterior tentando fazer o mesmo no Brasil. Devemos ser solidários com o governo democraticamente eleito de Lula. E Mark Takano, deputado democrata pela Califórnia, afirmou: a violência antidemocrática no Brasil hoje é um lembrete preocupante dos perigosos movimentos fascistas que crescem em todo o mundo. Jair Bolsonaro não deveria ter permissão para se refugiar nos Estados Unidos. No dia 12 de janeiro de 2023, 40 deputados chegaram a enviar uma carta para o Biden pedindo a revogação do visto do Bolsonaro. Também pediram que o Biden usasse o FBI para investigar se não haviam mentores e financiadores dos atos de 8 de janeiro em território estadunidense. O fato é que o Bolsonaro não foi deportado, muito pelo contrário, acabou ficando lá por muito mais tempo do que o previsto inicialmente. Veja, o Bolsonaro entrou no país com um visto diplomático, quando ele ainda era presidente, lembra? 2 dias do final do mandato. Mas esse visto venceria no final do mês de janeiro. Só que depois da bagunça do 8 de janeiro, a última coisa que ele queria era voltar para o Brasil. Então ele entrou com um pedido de visto de turista. No final do mês de janeiro, foi revelado que o Jair estava se hospedando na casa do ex-lutador de MMA José Aldo, que, ironicamente, possui na casa dele um quarto temático de Minions. Parece piada, mas não é. Mas vamos voltar para a parte séria, se é que tem uma parte séria nessa história toda. Em fevereiro, Bolsonaro já estava mais à vontade, assim, para admitir que realmente tinha ido aos Estados Unidos com medo de uma prisão. Ao jornal estadunidense The Wall Street Journal, ele falou que tem mais de 200 processos judiciais contra mim. Uma ordem de prisão pode surgir do nada. Ao final do segundo mês deste passeio do Jair, uma preocupação começou a aparecer. O tamanho do gasto que o Estado brasileiro estava tendo, que já estava chegando a $500 milhão, mais do que os ex-presidentes anteriores gastavam num ano inteiro. Chegando no seu 3º mês de férias na Disney, em 4 de março de 2023, o Bolsonaro participou do CEPAC, o maior evento conservador do país, que contou também com a presença do Donald Trump e de seu principal estrategista, o Steve Bannon. No seu discurso, ele dá a entender que voltará à presidência da República. Nesse momento, eu agradeço a Deus pela minha segunda vida. In this moment, I thank God for my second life. E também a Ele pela missão de ser presidente da República por um mandato. And also for the mission of being the president of Brazil for one term. Mas eu sinto, lá no fundo,
que essa missão ainda não acabou. E foi só no dia 30 de março, após exatamente 3 meses, que o Bolsonaro finalmente retornou ao Brasil. Bora falar de um perrengue? Não tem nada pior do que comprar aquela camiseta maravilhosa que você queria tanto e só poder usar 1 ou 2 vezes porque ela desbotou. Tem camiseta que é assim, né? Lavou 1 ou 2 vezes, ela já tá irreconhecível. Obviamente, esse não é o caso da Tech T-shirt da Insider, porque ela tem toda uma tecnologia para garantir que ela não vai desbotar tão cedo. Você sabe por quê? É porque o tecido dela é mais liso, que faz com que os corantes penetrem mais fundo no tecido, e assim ele não desbota tão facilmente na lavagem. O resultado é esse aí que você vê na imagem. Acredite ou não, as 2 camisetas foram lavadas o mesmo número de vezes. Eu já tô aqui com a minha maravilhosa, adorada, salve Tech T-shirt que eu não quero tirar do meu corpinho. Na loja você vai encontrar de todos os tamanhos, do P até o XXGG. Você usa o cupom METEORO que tá aparecendo aí na sua tela para ganhar 12% de desconto em qualquer produto da loja. Se você entrar usando o link que está na descrição e no comentário pinado, o cupom já vai ser adicionado automaticamente à sua compra. Você sabe o que vai te acontecer se você entrar lá, hein? Você vai receber roupas bonitas e de alta tecnologia e ainda vai ajudar a gente a continuar o nosso trabalho aqui no Meteoro. Muito obrigada para você que está assistindo e para Insider pela super parceria. Outro membro do clã que volta e meia dá as caras nos Estados Unidos é Eduardo Bolsonaro, mas por uma razão completamente diferente. Em vez de fugir, ele vai para lá para tentar angariar apoio internacional para uma nova tentativa de golpe. A relação entre o Filho 03 e a extrema-direita dos Estados Unidos não é nova. Lá nos idos de 2019, o Steve Bannon, estrategista político do Trump, nomeou o Eduardo como representante sul-americano do The Movement, uma coalizão que visa apoiar o nacionalismo populista e rejeitar a influência do globalismo. O Eduardo também estava em Washington, adivinha quando? Na véspera do 6 de janeiro de 2021, quando aconteceu o ataque ao Capitólio, um evento bem parecido com o nosso 8 de janeiro. Que coincidência, né? Mas apesar de toda esta intimidade e proximidade, os estadunidenses já deram com a cara na porta do Dudu, sim. Em março de 2024, o Eduardo liderou uma comitiva que foi para Washington para participar de uma audiência na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Estados Unidos. O objetivo era denunciar o que ele chamou de sistema totalitário do judiciário brasileiro, a convite do presidente da comissão, o republicano Chris Smith. Chegando lá, o vice-presidente da comissão, o democrata Jim McGovern, vetou a participação do Eduardo. E aí, o Eduardo fez o que se espera de Eduardo. Foi pro Twitter reclamar muito, dizendo que, para calar a verdade sobre o que está ocorrendo no Brasil, recorreram à censura, que é a arma dos covardes e fracos. Não satisfeitos, Eduardo e sua comitiva fizeram o seu discurso no gramado do Capitólio mesmo, com um púlpito improvisado e com um inglês que, sinceramente, ninguém entende, independentemente do idioma que você domina. First of all, thank you, Chris, to give us this opportunity. We are very honored and we want to bring here some light for what is going on in Brazil. My name is Eduardo Bolsonaro. I'm the most voted ever congressman in the history of Brazil, also son of President Bolsonaro and former chairman of the Foreign Affairs and National Defense Committee. É impressão minha ou ele disse que é presidente da Comédia de Relações Internacionais? And National Defense Committee. The left, the right, in the middle. Bom, parece tudo um grande desastre, é altamente risível, vamos combinar. Mas infelizmente nem sempre os esforços do Eduardo falharam. Na mesma viagem, o Eduardo de fato conseguiu se reunir com o Donald Trump, com quem conversou sobre os brasileiros exilados nos Estados Unidos. Ele também aproveitou a oportunidade para fazer uma videochamada entre o Donald Trump e o seu pai. E fofo.
O cenário se complicou ainda mais em abril de 2024, graças ao Twitter Files Brasil, um grupo de documentos internos do Twitter que foram divulgados por Michael Schellenberger. A realidade é que os documentos não mostravam absolutamente nada demais, mas eles permitiram a criação de uma narrativa distorcida que impulsionou a campanha internacional do Eduardo. Em poucas horas, ele já tinha declarações de apoio de várias figuras da extrema-direita internacional, incluindo aí André Ventura, de Portugal, Santiago Abascal, da Espanha, Diana Mondino, da Argentina, entre outros. Nos Estados Unidos, Eduardo e companhia conseguiram finalmente a audiência que eles tanto queriam. E ela aconteceu no dia 7 de maio e contou com uma cena bizarríssima, em que a deputada estadunidense Maria Elvira Salazar chama Lula de condenado, mostra uma foto de Alexandre de Moraes e o chama de tirano. Unfortunately, while I was doing my research, I just came to the conclusion that now Brazil not only has a convicted felon for political corruption as president, Ignacio Lula da Silva, but now has a totalitarian operator as the Chief Justice of the Supreme Court, called Alexandre de Moraes. Wow. Thank you. I mean, there's nothing to celebrate. Poor Brazilians. They deserve a lot better. The most important country, saying it, finally. The most important country in the economically speaking, or the largest economy in the Western Hemisphere, South America, I should say, to be more precise, deserves better. So, having said this, Elon Musk, the owner of Twitter, has become a target to the highest court because he shoots back. And that's the way you do it in a democracy. Really, we do not know if the Supreme Justice, Mr. de Moraes, is a socialist, or he's a useful fool, or he's a useful idiot for the socialists. But we do know that he is curtailing the most fundamental right that any democracy, including the Brazilians, have, which is free speech. And I really do not understand why. So that's why. Thank you very much, Mr. Schellenberger, for being here with us. And I do want you to explain to us, why do you think that Elon Musk and Twitter is in the crosshairs of this gentleman? No mês seguinte, em junho, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Estados Unidos, lembra que a gente falou dele agora há pouco, ele mandou uma carta para o Alexandre de Moraes perguntando sobre os relatórios alarmantes a respeito de possível má conduta judicial, perseguição de políticos de oposição e supressão de liberdade de expressão. O Xandão, obviamente, ignorou a carta, porque o nosso judiciário não deve explicação nenhuma para congressista dos Estados Unidos. Agora, todo esse teatro tem uma razão de ser. O objetivo da comitiva do Eduardo é replicar a estratégia usada por dissidências cubanas, venezuelanas e nicaragüenses nos Estados Unidos, para equiparar o governo Lula a governos vistos como ditaduras pelos Estados Unidos. Eles até elaboraram um documento chamado The Truth About the Democracy in Brazil, ou A Verdade sobre a Democracia no Brasil, para distribuir para políticos estadunidenses e convencê-los dessa narrativa. O objetivo final do patriota Eduardo e sua comitiva é conseguir que sejam aprovadas sanções ao governo brasileiro, mas mesmo se isso não acontecer, só o apoio de figuras internacionais da extrema-direita, especialmente se elas estiverem no poder, já pode ser usada para eles tentarem dar aí um verniz de legitimidade nas suas acusações infundadas. Parece tudo uma grande bobagem, mas com o Trump no poder, as coisas podem ficar um pouco mais complicadas. Em março de 2024, o Eduardo foi um dos signatários de uma petição contra o Alexandre de Moraes enviada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH, da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Até aí nada demais, já que a comissão não tem obrigação de dar uma resposta favorável a essa petição. Petição todo mundo pode fazer.
Mas com o Trump no poder, os Estados Unidos podem usar o seu poder econômico para pressionar a CIDH a agir de maneira favorável aos extremistas. E quem diz isso não é a gente, é o Paulo Abrão, em uma entrevista a Alice Maciel, da Agência Pública. O Paulo foi secretário executivo da comissão, então ninguém pode acusar ele de não saber como as coisas funcionam por lá. Olha só o que ele diz sobre essa possibilidade. Se houver resposta crítica da CIDH contra o Brasil, devemos nos preocupar de que vão utilizar isso para tentar justificar e aprovar sanções individuais contra autoridades brasileiras no Congresso e que o Departamento de Estado terá que implementar. Da mesma forma que o Musk conseguiu dar um impulso para a campanha golpista do Eduardo, o Trump poderia dar outro. Mas aí fica a pergunta, será que o Trump vai fazer isso? O Trump poderia sim ajudar e muito o clã Bolsonaro, mas para isso, primeiramente, ele precisaria dedicar algum tempo à família, algo que ele não parece estar muito disposto a fazer. Pelo menos é essa a impressão que fica quando a gente vê a saga do Bolsonaro tentando ir na posse do Trump. O ex-presidente brasileiro está com o seu passaporte apreendido desde a Operação Tempus Veritate, que aconteceu no início de 2024, o que significa que ele não pode mais sair do país. Que dó. Mesmo assim, a defesa dele tentou requerer o passaporte de volta, alegando que o Bolsonaro teria sido convidado pelo Trump para assistir a sua posse. Para comprovar, eles apresentaram o convite enviado para o e-mail do Eduardo. Muita gente questionou a veracidade do e-mail, inclusive alegando que ele seria uma resposta automática enviada por um site no qual qualquer pessoa poderia adquirir uma entrada para essa festividade. De acordo com a agência Reuters, não é bem assim. O texto do e-mail anexado pelos advogados do Bolsonaro na peça não é o mesmo texto da resposta automática. De qualquer forma, o ministro Alexandre de Moraes pediu mais provas de que o Bolsonaro tinha sido realmente convidado para o evento, algo que a equipe do Bolsonaro não conseguiu entregar. No final das contas, o Moraes negou a permissão para o Bolsonaro, não com base no convite, mas citando uma possível intenção do Jair de fugir do país. É claro, o sal na ferida mesmo foi que, para comprovar isso, o Alexandre de Moraes usou falas do próprio Bolsonaro para a imprensa, como quando ele revelou a ideia de usar uma embaixada para fugir de uma possível prisão, ou quando ele declarou apoio aos golpistas do 8 de janeiro que fugiram do país. Para o Bolsonaro, esse deve ter sido um golpe bem duro. Afinal, ele estava muito excitado com essa viagem. Tão excitado que tinha até parado de tomar Viagra. Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. Ele também já tinha até preparado um traje de gala para participar do evento. A estilista Sinara Boechat, responsável pelo traje, chegou a fazer um vídeo, um tom dramático, sobre o smoking que o Bolsonaro usaria no evento. Hoje eu quero te contar uma história que nenhum stylist gostaria de contar. Eu vim fazer umas produções aqui no Encena de algumas coisas que eu precisava pelo final de semana e me deparei com uma muito importante. Foi esse figurino que eu decidi contar a história pra vocês, porque eu tô super acostumada a montar algo que tem uma códiga de vestimenta, tem um convite, tem um destino, ele tem um propósito, né? Ele tem uma expectativa. E por algum motivo, esse smoke não foi. No final das contas, quem foi mesmo pro evento foram Eduardo e Michele Bolsonaro. Para fazer um pouquinho mais de drama, o Jair Bolsonaro foi até o aeroporto levar a Michele e chorou. Deixa eu passar aqui. Ela tá ok. Pode vir, senhora.
Tem mais alguém? Não. Chore se você chorou. Mas não fica por aí. O evento em questão em que a Michelle e o Bolsonaro foram participar não foi a posse, foi o Starlight Ball, um baile que, na verdade, era dedicado a doadores da campanha do Trump. Pois é, para conseguir um convite para esse baile é necessário ter doado pelo menos $1 milhão para a campanha do Donald Trump. A primeira pergunta que fica é: quem pagou pela presença de Eduardo e Michelle nesse evento, hein? E a segunda pergunta, para a qual a gente tem uma resposta, é: onde estava o Donald Trump no meio dessa confusão? Não estava. Pois é, o Trump não se pronunciou nenhuma vez sobre ter convidado ou não o Jair, não encontrou o Eduardo, não encontrou a Michelle, nada. Se a gente puder usar a falta de intervenção do Trump na saga da tentativa do Bolsonaro de participar da posse dele como baliza, a impressão que fica é de que ajudar o clã Bolsonaro parece estar muito longe de ser uma das prioridades do presidente americano. Essa parece ter sido a tônica nos últimos anos. O Biden também se importou o suficiente com o Brasil para deixar claro que os milicos não tinham sua chancela para a tentativa de golpe, mas não o suficiente para mandar de volta o Bolsonaro para o Brasil depois do 8 de janeiro, né? O que se desenha para os próximos anos é uma situação que não é nada confortável para ninguém aqui no Brasil. Quem está no campo democrático não gosta de ver que o Trump tem sim o poder de interferir na nossa democracia de forma favorável aos extremistas. Já os extremistas de direita não gostam de admitir que, independentemente de quanto eles abanem os rabinhos, nem sempre o chefinho vai dar atenção para eles.